Fala galera, beleza? Felipe Wolf no canal BR Makers. E hoje eu vou fazer um vídeo, espero que curto, falando sobre anti-aliasing nas impressões em resina. O conceito pode ser tão complicado quanto o nome, mas hoje eu vou explicar para vocês aqui na prática o que é e o que ele pode te ajudar e o que ele pode te atrapalhar. Algumas peças dessas, metade delas foi impressa com anti-aliasing e metade sem anti-aliasing. Lembrando que o anti-aliasing ele pode ter 4 modos, sem anti-aliasing, 2, 4 e 8. Eu fiz só o sem o anti-aliasing e o 4 vezes o anti-aliasing, que já é um cenário mais usado e o não usado. E quais foram os efeitos disso? Aqui nessa peça eu modelei com uma escala indicando qual o tamanho do suporte. Aqui sendo o mais grosso e aqui o mais fino, sendo 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3 e 0,2. Nessa peça saiu legal e nessa peça não. Qual delas tem anti-aliasing e qual não tem? Essa aqui não tem anti-aliasing, por isso ela saiu legal. Essa aqui tem anti-aliasing e por isso o suporte não chegou na peça. Essa aqui, a peça saiu bem legal, essa aqui também. Mas essa sem anti-aliasing e essa com. Na prática você consegue ver, na parte de cima você vê os contornos da camada. Você consegue ver como se fosse na FDM, aquele contorninho, aquela escadinha. Na sem anti-aliasing você consegue ver também no topo. Mas qual a diferença? Se eu virar essa peça de lado, nessa aqui eu já não consigo ver mais e nessa eu consigo ver como se fosse o topo. E também se eu virar ela nesse sentido eu também vejo. E nessa peça aqui o efeito foi só nos suportes. A peça com anti-aliasing, essa aqui, o suporte não colou direito na peça. E nessa aqui ele colou, sem o anti-aliasing. O que significa isso? Isso aqui é o seu LCD, bem aumentado. O LCD ele é um conjunto de pixels, é quase como um jogo de batalha naval. Se você for fazer mais ou menos o esboço da peça de uma camada, seria algo assim. Vamos supor que seja um círculo. Perceba que ele ficou dentro de alguns quadrados. Tem alguns que ele passou no meio. E tem alguns que ele passa só num pedacinho. E aí o programa, como ele não vai ter meio pixel de resolução, ele alterna. Às vezes ele coloca esse, às vezes ele coloca o de fora, às vezes o de dentro, às vezes o de fora. Alternando para que ele consiga quebrar um pouco essa, como é que eu posso dizer, essa falta de resolução. Ele pode deixar isso aqui quadrado, mais ou menos como low poly. Então, para quebrar esse efeito, ele alterna o acendimento dos pixels. E num vídeo, quando você tem anti-aliasing num videogame, quando você tem no computador, são 30 quadros por segundo, então você não vai ver essa alternância de quadros para fazer esse limiar aqui mais definido para você e mais suave. Já na resina é um quadro por camada, então ele não vai fazer essa troca. Poxa, legal, isso aí dá uma definição bacana, faz o círculo ficar mais suave, mas por que o suporte não cola na peça? Porque é o seguinte, se eu for pintar aqui, aqueles que não piscam, só estão pintados os quadradinhos que estão completamente inseridos dentro do círculo. Aqueles que estão um pouquinho para fora, eu não pintei. Então esse seria o formato mais ou menos do círculo, se eu não contasse com o anti-aliasing. E isso é o que acontece quando você faz um suporte muito pequenininho. Tudo que não está pintado, às vezes acende e às vezes não. E aí quando é um detalhe muito pequeno, acontece isso aqui. Você acaba perdendo um pedaço da peça, porque alguns pixels ficam acendendo e outros não, acendendo e não. E esse miolo ele fica pequeno demais, o suficiente para ele se descolar da peça e acontecer um efeito como esse aqui, tá? E isso aqui não foi desenhado, galera. Isso aqui foi realmente impresso, o mesmo modelo, a mesma bandeja, o mesmo fatiamento. A diferença é o com o anti-aliasing e o sem ele. Mas e aí, como é que eu uso esse anti-aliasing? Primeiro, você tem que saber dosar. Você pode usar ele 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes. E você tem que saber o propósito daquilo que você quer imprimir. Se você quer imprimir uma peça como essa, que vai ter uma boa área de contato, não vai precisar de suporte de muitos detalhes, e você quer um negócio suave, com curvas sutis, então use o anti-aliasing. Agora, se você quer uma peça de modelo técnico,
com bastante precisão dimensional, te recomendo que não use o anti-aliasing, porque aí ela vai dar a maior fidelidade dimensional que você pode tirar numa impressora de resina. Então, se você quer garantir uma impressão, se você quer garantir um detalhe, um suporte muito pequenininho, faz sem ele, ou no máximo usa 2, porque aí você vai garantir aquele suporte, você vai garantir que ele vai se fixar na peça e você não vai perder aquele segmento. Tá ok? Beleza, é por isso então. Aí se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa, se ficou muito complicado, quiser que explore um pouco mais essas questões, deixa aí nos comentários, manda lá alguma dúvida no Discord, abre um tópico, manda uma sugestão pra gente. E não esquece de deixar o like aí pra gente, que ajuda bastante. Tem preferências pros nossos filamentos, pros filamentos da 3D Fila. E agora a gente tá com a página lá no Instagram. A gente vai colocar o link aqui na descrição, acessa lá, curte as fotos, a gente vai fazer agora algumas lives, algumas coisas do dia a dia, a gente vai começar a postar lá também, tá? A gente não responde muito agora no Discord, a gente tá um pouco ocupado, mas tudo que a gente puder ir tirando foto e registrando durante o dia, a gente tá colocando lá no Instagram agora. Fechou, galera? Até o próximo vídeo, um abraço!